Estamos de volta aqui para a última mesa de hoje. A gente vai começar agora. A discussão é isso. A potência, a gente vai falar agora, né? A potência dos festivais de música de médio e pequeno porte. A discussão é Queremos, Festival Toque e Casa Bloco. A potência dos festivais de música de médio e pequeno porte. Quem vai conduzir essa discussão agora é o coordenador de conteúdo da Casa Firjan, o Frederico Portela. Fred, cadê você? Opa! Obrigado. Boa tarde a todos. Muito bom ver a casa discutindo economia criativa. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente porque a gente está encerrando esse primeiro dia de festival com 3 festivais do Rio de Janeiro. E a gente está na Casa da Indústria do Rio de Janeiro, o que torna esse debate ainda mais especial, com certeza. E, segundo, também, estou muito feliz porque a gente está trazendo aqui 3 representantes de 3 festivais, que não são grandes festivais, não são gigantes, mas não deixam nada a desejar quando o assunto é autenticidade. A gente sabe que, enfim, quando o mercado às vezes está meio flat, às vezes um tanto quanto pasteurizado, vem festivais como esse e quebram um pouco o espírito das coisas ali, mexem um pouco na cadeia. E a gente sabe que a autenticidade é tempero essencial para qualquer iniciativa de soft power. Não existe soft power sem a autenticidade. E para a indústria criativa ter sucesso, a autenticidade é ingrediente número 1, todo mundo sabe disso. E a gente tem a sorte de estar no Rio de Janeiro, que é um molho do Rio de Janeiro, é a autenticidade. E, enfim, a gente está aqui para discutir a potência desses festivais num cenário tão autêntico, como a gente pode transformar esse espírito do Rio, como a gente pode levar essas experiências, esses impactos desses festivais, transformar tudo isso em negócio, o intangível e tangível. Então, eu queria chamar aqui, com muito prazer, Andréa Alves, do Festival Toca. Andréa é CEO na Sarau Cultura Brasileira, possui mais de 3 décadas dedicadas à cultura brasileira, onde sua missão é valorização e difusão da nossa rica expressão artística. Atuando em gestão cultural, é responsável por conceber e executar projetos que vão do teatro à música, sempre com o objetivo de fortalecer a identidade nacional, promover o talento local. Tudo a ver com o evento de hoje. Obrigado, Andréa. Chamar também aqui Rita Fernandes, idealizadora, diretora-geral do Casa Bloco, um evento que reúne a multiplicidade de manifestações e a diversidade de grupos e ritmos que fazem parte do carnaval brasileiro. Jornalista e pesquisadora de carnaval, com mestrado em bens culturais pela Fundação Getúlio Vargas. Foi colunista do jornal O Dia, titular da coluna Pelas Ruas, sobre a cultura de rua da cidade. Obrigado, Rita, por estar com a gente. Por último, mas não menos importante, por favor, Felipe Continentino, fundador do Queremos Festival. O Felipe, ele construiu uma trajetória marcada por experiências complementares em marketing, audiovisual e no setor de shows e festivais, que permitiram a ele desenvolver uma visão ampla e estratégica da produção cultural e de negócios. Obrigado, Felipe. Bom, a gente não tem tanto tempo assim, então eu queria começar pedindo para a gente, não sei, quem quer começar? Andréa, vamos lá. Tem o passador aqui de slide, caso você precise. Por favor. Bom, gente, boa tarde. Muito prazer em estar aqui nesse evento tão maravilhoso, né? A gente vai se alimentando de cultura e de saberes entre nós. Vou ficar sentada porque talvez seja mais fácil de todo mundo ver. Bom, queria falar um pouquinho da história, primeiro, da Sarau, né? Como é que a gente chega num festival de música brasileira e todo o trabalho que a gente faz já há 33 anos. A Sarau nasceu em 92, a gente vem construindo uma marca de uma agência de cultura brasileira, então a gente até deixou de lado o nome agência, porque
a gente já virou quase que cultura brasileira, né, um sinônimo da Sarau. Então, a gente tem um trabalho que a gente hoje soma mais de 260 projetos, mais de 100 prêmios, principalmente na área do teatro. Fizemos um audiovisual aí que foi a partir do teatro também, que deu um prêmio para a gente, que foi o musical Elsa. E a minha sócia, Leila Maria Moreno, que não sei se está por aí, mas a gente está fazendo um trabalho também de internacionalização com esses projetos que a gente vem construindo ao longo desses anos, né? Principalmente com os projetos teatrais e tentando também entender como é que esse mercado funciona fora do Brasil, dos festivais, como é que eles se sustentam, né, e tal. Só uns exemplos aqui de projetos que a gente realizou na área de teatro, né? O Elsa, que ainda está em repertório, Aziraí é um espetáculo que deu pela primeira vez para uma atriz indígena, né? Um prêmio importante, como o Prêmio Shell, homenagens a Suassuna, né? A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Então, a gente tem muitos projetos com um propósito claro, né? De falar sobre a cultura brasileira, né? E também preocupados com a questão do impacto social e das ODS, e toda a narrativa que a gente traz tem essa importância, né, de ver como é que a gente pode retratar as nossas dores, né? Não esquecendo que a gente pode fazer isso no teatro com vários, com comédia, com, né, qualquer gênero. E o Toca, que é um festival que vai para a sua 7ª edição, né, que a gente está aqui para falar dos festivais de música. É um festival de música brasileira. O foco inicial era a gente falar um pouco sobre os compositores e sobre como esses compositores falam sobre o Brasil, né, em cada uma das regiões brasileiras. Então, a gente criou, inicialmente, o Prêmio Toca, que é um prêmio que abrange todo o Brasil e é online. Os compositores se inscrevem, né, numa plataforma, e essas composições, na pandemia, chegaram a 2.500 composições inéditas, né? A gente brincava porque a gente tem 3 fases. Na segunda fase, a gente chegou com 50 canções maravilhosas, que dava para a gente fazer uma playlist incrível, assim, de compositores, né, do Brasil inteiro. E esse projeto a gente continua, né, na edição 2025 agora. Nós fizemos um festival voltado para os artistas amazônidas. Começamos a criar temáticas, pensar como é que a gente fazia isso dentro do festival, e a gente achou que isso era muito pertinente. Então, na penúltima edição foram as mulheres, e nessa última edição desse ano foram os artistas amazônidas. E aí o festival ele é composto por shows, o Prêmio Toca, uma mostra de cinema, que a gente tem uma parceria com o Festival Inedit, intervenções na rua, mesas de debate e uma feira, que é uma feira gastronômica, que a gente também pode fazer temática de acordo com o festival. E isso tudo, né, dentro do Toca, a gente pensa como é que a gente viabiliza isso anualmente, né? O festival dessa edição, a gente conseguiu recuperar um pouco o que a gente perdeu da pandemia, porque a primeira edição do Toca, a gente trouxe shows muito poderosos, que tinham tido um destaque muito grande na temporada de shows, Elza Soares, o Baiana System, que nunca tinha feito um show ao ar livre, foi o primeiro que eles fizeram dentro do Toca, e a gente teve 80.000 pessoas dentro de um festival que estava começando. A partir daí, quando veio a pandemia, perdemos muito terreno, óbvio, a cultura, né, todo mundo sabe o que aconteceu, e a gente foi voltando aos poucos. A gente entrou numa edição online, e depois a gente falou, não, vamos voltar no presencial. Acho que é fundamental essa presença, né, esse olhar, a nossa missão de produzir artes, né, vivas, né,
Então, quando a gente voltou, a gente viu que já na primeira que a gente fez, esse das mulheres, a gente homenageou a Dona Ivone Lara, foi muito importante, e a gente já viu que havia uma memória ainda, né, do que a gente tinha produzido para trás. E essa edição agora, a gente viu que muita gente que é do Norte falou para mim, nossa, eu fui com a camiseta do Pará e tal. O Neto, que está aqui, falou que foi com a camiseta, né, do time do Pará. Então, foi muito bacana a gente ver como todas essas tribos, né, que são as tribos do Rio de Janeiro, conseguem se encontrar nos festivais que propõem curadorias específicas, né, e trabalhos de artistas que muitas vezes as pessoas não conhecem, e a gente está propondo isso, né? A gente gerou, né, aí quase 600 postos de trabalho, temos uma questão de, né, sustentável aí também, então a gente faz a compensação de carbono, e a gente teve uma grande receptividade na mídia, né, com 4 milhões de pessoas, né, impactadas, e o nosso foco, nosso grande desafio, que é a comunicação nos festivais. A gente sabe que é um quesito aí muito caro, né, para os produtores, e um desafio de você levar essa comunicação, como é que as pessoas chegam, né, no festival. E a gente apostou muito no time das redes sociais do festival, e fizemos assim praticamente uma cobertura real ali, em tempo real, do festival, o que a gente recebeu muitas críticas positivas, né, esse ano. A gente tem uma ocupação importante no centro do Rio. A nossa proposta é ocupar a região da Pequena África, né? E sabemos que tem um histórico muito forte com a música, principalmente a música brasileira. Então, para a gente, desde a primeira edição, já era importante a gente estar naquele território. E nós começamos em 2018, né? Então, a gente teve esse gap, e agora a gente vai para a 7ª edição, tá? A próxima edição está meio desfocadinha ali, mas a gente vai falar do Brasil africano, e ocupando esse espaço que é da Pequena África, e valorizando o que a gente tem ali de patrimônio cultural e da história, né, do Rio de Janeiro, do entorno. Então, a gente quer estimular essas transversalidades, propondo também que o Brasil como um todo, né, outras regiões, a gente traga artistas de outras regiões dentro dessa mesma ideia de curadoria. O que a gente foi provocado, né, a pensar em alguns desafios, e aí eu queria só pontuar algumas coisas para passar aqui para os meus colegas, que a gente possa depois discutir um pouco mais, porque eu acho que o grande desafio dos festivais independentes é a continuidade. Então, perguntar assim, será que eu vou fazer a próxima edição no ano que vem? Então, eu acho que essa é a grande pergunta, porque os nossos patrocínios, geralmente, eles são por edição, enquanto nós precisaríamos de uma política pública que garantisse que os festivais tivessem, pelo menos, uma edição, né, de um contrato bianual, né, como se fosse um plano bianual. Isso seria muito importante, porque a curadoria ela não para. A gente está fazendo o festival desse ano já pensando na curadoria dos próximos 2 anos. Só que a gente não tem garantia nenhuma, né? Então, a gente tem, além de todas as questões estruturais, né? Hoje, eu estava ouvindo mais cedo o pessoal do Rock in Rio, o Justo e Rio to See, e o Rafael falou assim, a gente já venceu a questão estrutural. E eu fiquei pensando, não, não vencemos isso, porque é um dos grandes problemas que a gente tem também, né? Com relação aos espaços também, como é que a gente consegue ocupar esses espaços de uma forma que a gente chegue
com a sensação de que a gente está sendo bem recebido e que nós fazemos parte, né, daquele espaço da cidade, né? Porque a gente enfrenta muitos problemas de autorizações e eternos documentos, e às vezes a gente, em cima da hora da realização, não temos ainda a autorização oficial, né? Então, isso só a gente sabe o que é, né? Na véspera do evento, você já está divulgando tudo, o público já está chegando, e às vezes a gente nem tem a formalização da liberação do palco, né? Porque isso, para o poder público, é normal, né? Os custos pós-pandemia, né? É inegável que a gente teve um aumento absurdo de preços, o que não refletiu nos patrocinadores. Então, a gente tem muita dificuldade de negociar isso, de falar que os valores aumentaram muito, né, principalmente dos fornecedores, cachês artísticos também, mas eu acho que som, luz, estruturas, né? E essa questão que eu falei do fomento, que eu acho que é uma questão que a gente poderia levar para um fórum de discussão e a gente tentar falar sobre, efetivamente, ter uma política de fomento, né, para os festivais. Eu coloquei outros temas aqui, mas eu acho que eu vou deixar para a gente falar daqui a pouco. O Toca é um festival completamente gratuito, então, em relação ao Toca, a gente tem um desafio a mais, né, que é ter um festival que a gente não tem a receita do ingresso. A gente depende totalmente de um patrocínio para ser realizado com essa proposta, né? Várias vezes eu já me peguei pensando, nossa, então, será que eu faço num outro espaço e tal? Mas, assim, a nossa proposta é essa, e a gente até agora está tentando sustentar que ela seja continuada, né? O Museu do Amanhã, todo aquele espaço ali tem uma área muito grande e recebe entre 20 a 40 mil pessoas. Ali, todos os dias, tem uma circulação muito grande. Então, é um espaço que merece ser revisitado e ser colocado como um centro de referência ali, né? Para os visitantes, enfim, né? E para o carioca, né? Enfim, gente, é isso. Quero agradecer, passar aqui para os meus colegas. Obrigada. Obrigado, Andréia. Vou passar a palavra para a Rita, mas, Andréia, eu só queria que depois a gente conseguisse ter um tempo. Fiquei curioso quando você falou do pós-pandemia e dos desafios da pós-pandemia, os preços. Mas uma dúvida que eu tenho, e a demanda? Eu queria saber um pouco. A demanda, porque me parece que em algum momento pós-pandemia as pessoas estavam loucas por festivais e talvez, não sei, eu tenho a impressão de que as pessoas procuram cada vez mais por festivais menores, talvez pela aproximação com o artista, pela curadoria mais específica, mais boutique, talvez por menos perrengue de infraestrutura, de ter que pegar um ônibus. Eu queria saber depois um pouco também se nesse pós-pandemia, como é que está com essa demanda da sociedade, por exemplo. Se puder falar agora, rapidinho. Tô hackeando um pouco aqui, desculpa, gente, mas é uma curiosidade que eu tive. Então, o que aconteceu com a gente é que eu senti muito essa demanda mesmo reprimida do público querendo muito vir, né? Então, o primeiro festival que a gente fez depois da pandemia foi esse que a gente fez só com mulheres e em homenagem à Dona Ivone Lara. E eu me lembro que a gente estava numa semana, porque tem isso também, a gente fica consultando, rezando para todos os santos, fazendo macumba para não chover, quando a gente faz o palco na rua. Então, enfim, são rezas para todos os orixás possíveis. E a gente foi engraçado, porque assim, a Tereza Cristina entrou e a gente falou, nossa, a Tereza Cristina vai encerrar debaixo de chuva, né? E a gente fez um cálculo de 20 mil pessoas. E para a gente foi maravilhoso, porque quando a gente entendeu assim que as pessoas estavam muito carentes mesmo, né? E a gente lançou uma line-up completamente conceitual, era um show específico que a gente fez para o festival, em homenagem à Dona Ivone, então tinham várias participações, só mulheres no palco, mulheres pretas incríveis, então a gente viu que as pessoas foram lá para ver aquele show e iam ficar, mesmo que chovesse.
Então, foi uma resposta positiva ali, né? É isso. Rita. As nossas dores, né, Andréia, né, Felipe? Primeiro, assim, obrigada pelo convite. E, para mim, é engraçado estar aqui, porque eu já fui gerente de imprensa dessa casa, dessa instituição. Então, eu estou cercada de amigos e de gente conhecida. E eu saio do corporativo, né, do mundo corporativo para o mundo do carnaval. Eu ouvindo a Andréia falar, e a riqueza, né, da cultura brasileira é incrível. E eu fico muito admirada quando eu escuto os meus colegas de cultura, de festivais e de outros projetos, de ver a transversalidade da cultura, né? Porque a cultura ela não é uma coisa só. Eu faço, por exemplo, agora um festival de carnaval. E o que me moveu para esse lugar e fazer um festival de carnaval é exatamente a transversalidade. Né? Vamos pensar juntos, né? Carnaval está em tudo, né? Carnaval primeiro está dentro da gente. Carnaval é um estado de espírito. Então a gente começa por aí. Se você não tem um carnaval dentro de você, você não sabe o que é isso. Mas o carnaval está na música, que é o mais óbvio, está na dança, que também é óbvio. Mas vai para a moda, pela fantasia, vai para as artes visuais, né, na fotografia, no cinema, em múltiplas linguagens, vai para o pensamento, para a literatura. E assim, a Casa Bloco ela chega na minha vida de uma forma muito curiosa, porque eu sou jornalista, eu fazia coberturas para a Globo News, eu tinha sido contratada pela Globo News, exatamente para poder trazer pautas e novidades de um carnaval que não fosse esse carnaval óbvio que a gente vê na televisão. Quem você beijou? O que você está vestindo? Quem está com você? Quem é a celebridade? E eu tinha esses conteúdos, porque eu circulava muito. E, antes de tudo, eu sou uma fuliã, então eu acho que isso fez toda a diferença. E aí, por conhecer muito, eu comecei, então, a ser consultora da Globo News. E fui para um festival em Pernambuco, que é um festival imperdível, pelo menos era, né? Que era o Festival de Garanhuns. É um festival de 15 dias, onde você tem muitos palcos, ocupa a cidade toda de Garanhuns, que é uma cidade gelada. Eu passei um frio danado, achando que ia para Pernambuco ia ter uma coisa quente. E assim, você circula e tem de um tudo na cidade. E eu saio ali de Garanhuns. Tinha um carnaval, tinha um festival off numa casa chamada Casa Belchior, que era a Casa Belchior, porque aquele ano o Belchior era o homenageado. E a gente ficava naquela Casa Belchior, e na Casa Belchior acontecia tudo de mais novo, tudo de mais diferente, além de tudo que tinha na rua. E eu falei assim, gente, mas olha que casa legal, que lugar legal que é esse, quanta coisa nova. E volto para o Rio, com aquilo tudo fervendo na minha cabeça, e encontrei lá múltiplas manifestações culturais que eu não conhecia. Né? Quem conhece aqui Cavalo Marinho? Levanta a mão. Poucas pessoas conhecem Cavalo Marinho. Cavalo Marinho é lindo, é um negócio lindo, né? Que a gente não vê aqui. E aí eu me deparei com Cavalo Marinho. Depois eu encontrei o maracatu rural, que é uma coisa completamente diferente do maracatu nação, que é o maracatu urbano, com uma história completamente diferente. E naquilo vai fazendo matéria, vai vendo, vai conhecendo. Eu fiz lá o centenário do hino do elefante em Olinda, que é de arrepiar, que é de chorar, de lindo. Eu falei, gente, isso aqui tudo é muito rico e eu preciso levar isso para o Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma casa, já que eu estou com vontade de ter uma casa, eu vou fazer... E era para ser uma casa pequena, era uma casinha. Eu vou fazer uma casa que eu vou mostrar os carnavais do Brasil. Mas eu quero mostrar esses carnavais, esses que eu encontro nessas andanças. Eu não quero mostrar só o que todo mundo conhece. Mas eu sabia também que, para mostrar aquilo que ninguém conhece, eu tinha que trazer o que todo mundo conhece, porque uma coisa puxa a outra. Então, para você dar visibilidade para o pequeno artista, para o artista raiz, para aquele artista que está muito escondido, que não tem visibilidade dos meios de comunicação, você precisa de um artista âncora que puxe, que dê visibilidade a ele. Eu falei, nossa, vou montar esse negócio.
E aí, então, aconteceu no mesmo ano da Andréia, em 2018 foi o ano, né, André? Em 2018, eu invento a Casa Bloco com esse sentido. Se um carnaval já é bom, imagine todos os carnavais em um único lugar. Né? Para quem gosta de carnaval, gente, é o sonho. Isso é Casa Bloco. Casa Bloco é esse lugar, eu estou tentando olhar. Casa Bloco é esse lugar que nasce desse desejo de criar um espaço onde eu pudesse reunir essa pluralidade de ritmos, de manifestações, de cruzar todos os lugares da cultura por onde o carnaval passa, porque o carnaval ele é olhado de numa única direção. É a música, é a rua, é a dança, acabou, você está ali. Mas não, ele está em tudo. E aí eu comecei, então, a fazer uma mistura nos carnavais, né? Aqui, olha, desde 2018, isso é um pouco de tudo que eu já trouxe, né? Então, vocês vão ver que tem muitos blocos, que tem muitos artistas. Aqui não estão as intervenções, porque nas intervenções, então, esse ano eu estou trazendo coisas novas. Eu vou trazer o maracatu rural, por exemplo, vou trazer caboclos de lança para as pessoas conhecerem, ver o que é o caboclo de lança. E aí tem, olha, bloco de Belo Horizonte, samba queixinho, bloco da Bahia, timbalada, sinfônica ambulante de Niterói, cortejo afro da Bahia. Aí, ao mesmo tempo, eu misturo isso tudo com Marcelo D2. Aí coloco Johnny Hooker com Tecnobloco, né, que deu uma mistura maravilhosa, que foi um negócio incrível. O Olodum eu coloquei com cordão do Boitatá, e aí também fez uma mistura impressionante, incrível, um negócio lindo. E por aí vai. Então, nessa mistura de ritmos, onde a gente tenta reproduzir, trazer o Norte, o Nordeste, o Sudeste, a gente ainda não trouxe nada do Sul. Se alguém tiver alguma coisa bem legal para me indicar, eu estou aberta. Então, fala, porque eu não conheço nada no Sul, do Carnaval do Sul. Eu nunca tive tempo de ir no Sul para poder ver o que tem lá, mas deve ter, claro. E aí a gente tenta dar isso, né? A cara desse Brasil que se reconhece no Carnaval. E aí, né, Fred, quando a gente conversou, falando de soft power, de capital simbólico, né, o Carnaval, eu acho que é o capital simbólico mais potente que o Brasil tem como um todo, não é só o Rio de Janeiro, como o Brasil todo. Mas quando você traz isso para o nosso micro-universo, que é o Rio, aí então é muito mais. O Rio é a casa do Carnaval. E não à toa, os carnavais de rua atuais de todo o Brasil, exceto Pernambuco e Bahia, eu estou falando das capitais, Belo Horizonte, Brasília, eles são, São Paulo, eles são a cópia do carnaval de rua que tem aqui, que também vem lá de trás, né, dos cordões, das grandes sociedades. Enfim, o carnaval ele se constituiu no Rio desde que o Brasil é colônia. Então, a gente tem uma tradição longa de carnaval. Não tenho dúvida de que esse capital ele tem que ser melhor explorado, melhor utilizado. E aí a Andréia falou de PR, né, de essa coisa da publicidade, da comunicação, é aquilo que eu acho que a gente ainda não conseguiu trabalhar bem. Olha que já venho trabalhando isso há muitos anos. Quando eu fui para a Globo e para a Globo News, eu fui para mudar a ideia de que carnaval não era o xixi na rua, porque a mídia insistia nisso, né? Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou presidente da Sebastiana, que é a Associação de Blocos de Rua do Rio, da Zona Sul. E assim, a gente lutava muito porque a mídia só dava o xixi e não falava de quantos empregos a gente gera, né? Do que a gente traz para essa cidade tão machucada pela violência, e que nos dias de carnaval a polícia diz que os índices de violência caem muito, muito, né? O que tem é roubo, mas homicídio, enfim, crimes violentos e tal, os índices caem. Então, eu acho que a gente ainda trabalha mal a questão do carnaval, do carnaval de rua para a imagem do Rio. A gente é uma casa multilinguagem, né? Exatamente por isso, a gente não é só ritmo e dança. Né? Quando eu percebi isso, eu falei, eu não posso fazer só show. Então, além dos shows, dos bailes de carnaval e dos blocos, eu tenho, desde lá de trás, do segundo ano, uma mostra de cinema.
só com filmes ligados à temática do carnaval ou da música diretamente ligada ao carnaval. E é uma produção, gente, é incrível. Eu nunca imaginei que tivesse tanto filme e tanta gente produzindo no Brasil sobre essa temática, sobre diferentes óticas. A gente fez no CCBB, esse ano vai ser na Cinemateca desse ano, é 26, janeiro de 26. Está pertinho, eu estou no auge da produção, eu estou no olho do furacão, como a gente fala, e vai ser lá no MAN. E vai ser bem interessante, porque depois vai ter uma roda de conversa em cada um dos dias. Eu não posso adiantar, não vou dar spoiler, porque eu ainda não posso, que a gente anuncia na semana que vem. E, além do cinema, a gente tem também as oficinas. As oficinas eu abro, elas esgotam, eu não estou brincando, em 10 minutos. No máximo em meia hora. É oficina de adereço de cabeça, oficina de maquiagem de carnaval, é oficina de customização de camiseta, de reaproveitamento de peças que você tem em casa para usar no carnaval, de tênis, de short, de jeans. Enfim, as pessoas ficam loucas, não só para uso próprio, mas também para poder trabalhar na efemeridade que é o carnaval, mas que gera muito trabalho, Tem camarotes que contratam costureiras para customização, tem festas, tem festivais, tem tudo, né? Tem pessoas que vão para bailes e por aí vai. Então, a gente está indo agora para a 7ª edição, esses são números do ano passado, a gente já fez isso aí tudo, né? Rodas de conversa, cinema, filmes, shows, tudo que estiver ligado nesse meio do carnaval. Agora, já tem 2 anos, eu faço na área de audiovisual e de texto um concurso, ele chama Concurso de Artes Carnavalescas. Na parte do texto é crônica e conto, crônica, conto e poesia, e na parte de artes visuais pode ser foto, pode ser gravura, ou então pintura. E o Brasil inteiro se inscreve, é incrível, porque todo mundo vive o carnaval de alguma maneira e traz essas cores. Eu não vou passar o filme, porque também acho que vai demorar, e vou ficar aí aberta para a conversa, porque a Andréia, a gente já tinha conversado antes, a Andréia trouxe questões importantes. Eu falei com a Ana Cláudia de manhã, né, que eu estou quase incorporando o Rio, no Rio Casa Bloco, porque estava Rio to See, Rock em Rio, e esse pessoal, né, e depois veio Granado, Rio de Janeiro, e parece que é por aí que o negócio voa, né? Então, Ana Cláudia, vai ser Rio Casa Bloco, entendeu? Mas eu estou indo também para Recife pela primeira vez. Tem 2 anos que eu faço em Olinda, mas Olinda ficou pequeno. Aí o prefeito João Campos, olha que coisa, se encantou com o projeto e convidou a gente para poder fazer lá, em praça pública. Eu estou levando o Cordão da Bola Preta para encontrar apenas o Galo da Madrugada. Olha isso, encontro de titãs no Recife, na Praça do Arsenal. E aí a gente fala daqui a pouco um pouco dos desafios. Patrocínio, acho que é o pior deles, por enquanto. Muito bom, Rita. Acho muito legal que sua fala mostra como um festival pequeno assim mobiliza tantos setores da indústria. Né? Você está falando de cinema, de música, de adereço, enfim, de moda, de tanta coisa. Eu queria hackear de novo, rapidinho, como você é a pessoa do carnaval aqui, né? Eu acho que eu queria ouvir de você brevemente como é que a gente enfrenta, como é que vocês enfrentam o soft power reverso, ou seja, né, essa percepção negativa que existe do Brasil e do Rio, em muitos casos, com as experiências autênticas que vocês oferecem, né? Como é que é esse desafio de enfrentar esse soft power ao contrário, que a gente, enfim... Ô Fred, eu acho assim, o público ele percebe, né? Ele percebe o valor naquilo que a gente faz. Então, assim, quando as pessoas vão à Casa Bloco, conhecem, né? Eu tive no Apresenta com esses gigantes da indústria e do entretenimento na segunda-feira, e muitas pessoas me procuraram para dizer assim: eu adoro o seu festival, eu amo, porque a gente vê verdade nele, ele não é comercial. Essa foi a palavra usada pela pessoa, né? É um festival que ele traz muita autenticidade. Eu chego lá e vejo coisas que eu não imagino, eu fico à vontade, eu fico feliz. Então, eu acho que o próprio público percebe, né? E é isso, quando você faz com verdade, com o seu propósito, com a sua verdade, e que você segue assim, quando a sua meta é essa, né? Está buscando isso,
Eu acho que a gente... Claro que é um trabalho ano a ano, não é um trabalho simples, né? A gente está consolidando esse trabalho. Você vê, no 7º ano que eu estou indo para uma outra cidade, fazendo um pouco maior, a gente está no Jockey, a gente foi para o Jockey, depois de passar por várias casas. Mas eu acho que é consistência do trabalho, é um tijolo depois do outro, é acreditar, é seguir, e, de alguma maneira... essa percepção vai ajudando a gente também a sobreviver, né? Acho que é isso. Felipe, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer também o convite e dizer que é um maior orgulho e prazer estar participando desse evento com vocês duas. Vou falar menos do que queremos e vou aproveitar que a gente tem pouco tempo e vou falar mais sobre os nossos desafios e as nossas questões. Inclusive, já no começo, quando eu comecei a escrever essa introdução, falando, né, o papel dos festivais de médio, ia falar médio e pequeno porte. Aí eu tirei o pequeno e quase tirei o médio, porque eu acho que a gente já tem um problema quando a gente começa a identificar os nossos eventos por tamanho, né? E aí eu acho que é isso, né? Assim, qual é esse tamanho? O tamanho importa, né? O tamanho a gente está comparando com o quê? E aí eu acho que aí já entra uma coisa, porque eu acho que é assim que o mercado começa a olhar para a gente, né? Começa a falar de tamanho, e se você não é gigante, a gente já vai ali para um outro lugar, tanto na parte de relação com os poderes públicos, também como com os patrocinadores. Então, né, alguns desafios aqui da música no Brasil, né? Ela nunca se organizou como outras áreas da economia criativa. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais aqui na frente, né? A gente não tem uma agência nacional da música, né? E eu acho que falar aqui mesmo da Firjan, que a gente trouxe isso no nosso debate do festival aqui dentro da Firjan, que a Firjan entrou como parceira, sobre dentro da própria Firjan não ter uma diretoria de música, né, mas ter uma diretoria de audiovisual, de como isso precisa mudar e para contar com a gente para fazer essa transformação, que tem esse modelo individualista mesmo, cada um por si, né, que faz parte, por um lado, do mercado, mas, por outro lado, só se a gente olhar para o mercado como o mercado do entretenimento, e não para olhar como cultura a partir de um outro ponto de vista, né? Na cultura como algo que precise ser mantido, né? Não só pelo poder público, como pelo poder privado também. Então, né, fazendo esse contraste aí do audiovisual, que é um setor que talvez tenha um impacto muito menor na indústria e no comércio no Brasil, mas muito bem organizado, consegue muito mais do que a música consegue, né? Então, a música, né, não está organizada como uma indústria e a gente tem algumas oportunidades no momento, né? A música tem, inclusive, um fundo setorial. O audiovisual tem um fundo setorial, exatamente, né? Então, isso é uma coisa para a gente ver, né? Assim, gera um impacto muito menor, mas organizado, né? Ele consegue, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas as próprias leis, né? Quando você obriga os streamings a produzirem conteúdo nacional, você está já impondo, né, uma certa lógica que você contribui para a produção, né? E aí essa produção nacional ela vai ser com pequenas e médias produtoras, com artistas, com atores, com o próprio mercado, né? Você começa a impulsionar isso, né? Então, assim, o Rio de Janeiro também ele não tem mapeado, ele não tem dados concretos da relação da indústria dentro da música, né? Então, a gente não consegue falar e fazer nada se a gente não conseguir mapear e entender qual é esse poder da música na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, já falamos aqui da criação dessa Agência Nacional da Música, do Fundo Nacional. Então, assim, demandas antigas ganham urgência hoje, né, justamente por causa dessa transformação global do pós-pandemia. Acho que respondendo um pouco o que o Fred questionou, assim, o setor da música mudou radicalmente pós-pandemia, né, com a entrada do Live Nation no Brasil, com a criação da 30E, né, com uma série de coisas por conta do boom, né, dessa nova Belle Époque que a música ao vivo ia criar pós-pandemia, né, e que acaba sendo um grande problema da música, porque ela nunca é tratada como uma indústria, eu acho que sendo trabalhada sempre de uma mesma forma. Ela, na verdade, sempre surfa ondas, né? Então, ela está sempre aumentando e diminuindo. Então, eu acho super boa a sua pergunta, porque a gente hoje fala de um certo esvaziamento, de uma diminuição no número de pessoas participando de eventos de música ao vivo. Isso significa, então, que o mercado não está aquecido? Que o mercado não vai continuar crescendo? Não. Significa que ela teve um boom, ela teve um excesso, teve uma oferta tão grande
que talvez agora o mercado esteja começando a voltar para onde ele normalmente era antes da pandemia, né? Então, eu acho que tem maneiras diferentes da gente olhar para esses dados, é importante a gente falar sobre isso, né? E aí, falando um pouquinho já da história do Queremos, mas dentro da história da música, de uma breve história da música no Rio de Janeiro, lembrando que isso em 2010, né? O Canecão fecha, Cinemateque, Ballroom, Scala, o próprio o Ballroom fecha, o Team Festival para de acontecer no Rio de Janeiro, o Rock in Rio só volta a acontecer na cidade em 2011. A gente tem artistas internacionais de médio e pequeno porte afastados da cidade por uma falta de produtores ou de próprio público, de identificar que existia um público para determinados segmentos, né? Então é isso, um esvaziamento cultural com uma falta de perspectiva. E aí a gente surgiu fazendo o primeiro show via financiamento coletivo do mundo, né? Aproveitando aí um momento super bacana da internet, né? Da parte do financiamento coletivo. E é isso, né? Assim, então, uma iniciativa de fãs que quiseram mudar o panorama musical da cidade, né? Que começaram a se juntar com outras pessoas para começar a ocupar uma casa de show que hoje é difícil a gente imaginar que há 15 anos atrás tinha dificuldade de levar público para ela, né? Então, a gente fez um show de um artista sueco numa segunda-feira no Circo Voador e conseguiu levar 830 pessoas. Isso foi considerado um sucesso, né? Então, um sucesso porque a gente conseguiu levantar, né? Eu acho que assim, um olhar para esse esvaziamento cultural da cidade a partir dos eventos de pequeno e médio porte. A gente conseguiu colocar as pessoas se deslocando para o Circo Voador, como se isso fosse um grande acontecimento, não fosse uma coisa muito simples de se fazer, né? E ajudando uma casa com um histórico absurdo que estava tendo dificuldade de levar público para lá. Claro que é uma parte, é só uma ajuda, né? O Circo Voador é muito maior que isso. E então, assim, e aí a gente surge com essa ideia, que eu acho legal a gente falar aqui, porque também é um papel fundamental dos médios e pequenos, né? Que é criar calendário, criar continuidade, né? É ter uma série de coisas acontecendo relacionadas à música ao longo do ano, e não apenas grandes eventos sazonais em determinados momentos, né? Até porque os grandes eventos, eles usam a própria mão de obra de quem está ao longo do ano inteiro formando a mão de obra, né? E empregando a mão de obra ao longo do ano todo, né? Então, é isso, né? Então, o que o Queremos faz hoje, né? A gente está completando esse ano 15 anos de história, ainda independentes, tendo essa relação direta com a cidade, com a cultura da cidade, e também levando shows para outras cidades, como São Paulo e Porto Alegre, né? A gente hoje faz o Queremos Shows, que é essa agenda contínua de shows ao longo do ano, o Queremos Festival, que acontece uma vez por ano, em abril, o Queremos Jazz, que é uma nova série de jazz, né? E outros projetos em parceria com outras produtoras e instituições como o CCBB, como a Brava Arena Jockey, como a própria Redes da Maré. Então, foram mais de 500 shows internacionais e nacionais, 6 edições do Queremos Festival. Curiosamente, também começou em 2018, né? Então, a gente produz desde 2010, mas o festival começou em 2018. E também sempre aproveitando o festival para debater sobre o mercado, sobre a indústria da música, sempre com ações de acesso à cultura. Né? Então, ele nasce com essa força de regeneração e de organização do ecossistema, né? E falando desse ecossistema que é muito desigual, né? Que o mercado da cultura e do entretenimento não se diferenciam. A gente tem projetos gigantes que atraem quase toda a atenção e todo o investimento, mas a base, né? O micro, o pequeno e o médio, são quem revelam os artistas, empregam o ano inteiro, movimentam a cena, criam hábitos, geram novas oportunidades, promovem a diversidade. E a importância estratégica desses pequenos e médios, né? Levantando, assim, brevemente, uma ação que a própria Live Nation, né, que é a maior empresa de entretenimento do mundo, faz ao longo da pandemia na Europa e nos Estados Unidos, ajudando a manter as casas de pequeno e médio porte, porque ela entende que ela precisa dessas casas, dos artistas e desse público para conseguir formar o público que ela trabalha, que é muito maior, né? Usando um dos dados do mapa dos festivais, lembrando que os micros, os pequenos e médios festivais representam 80% do mercado, né? E que os festivais de médio porte têm essa continuidade cultural, trabalham a formação de público, né? Fazem parte do calendário da cidade como música constante o ano todo.
Então é isso, eles mantêm a cidade culturalmente ativa, né? Não apenas em picos esporádicos, eles conectam os grandes eventos, eles abastecem esse ecossistema com novos artistas, eles testam linguagens, eles formam público, eles criam um repertório cultural. Então, assim, ignorar esse segmento é desperdiçar impacto econômico, social e cultural. E aí eu cito aqui a Alessandra Baiocchi, que eu não sei se ainda está aqui, se já saiu, mas que a gente apresentou esse estudo acadêmico que ela fez aqui na Firjan, na parte de debates do festival. Então, a Alessandra é uma pesquisadora, né, da PUC, que ela comparou a economia musical do Rio com a de Montreal. Ela analisou formação de público, política pública, mecanismo de financiamento, número de espaços, e o foco do estudo era entender como que duas cidades com forte relação com a música tomaram caminhos tão distintos, né? E ela encontra, entre algumas outras coisas, né, eu fiz aqui uma abreviação aqui da pesquisa dela, que identidade forte só não basta, é preciso estrutura, né? Que a pesquisa mostrou que o Rio tem uma das identidades musicais mais ricas do mundo, construída de forma orgânica, pela base, por produtores independentes, artistas e territórios culturais. Acho que a gente pode voltar a falar do próprio samba e do próprio carnaval, né? O Boitatá está fazendo 30 anos esse ano. O Boitatá foi um dos grandes responsáveis pelo que se transformou o carnaval de rua no Rio de Janeiro. Ele é pequeno, ele é médio, né? Se não fossem os pequenos, os micros que estivessem saindo na rua há 20 anos atrás, né, esse mercado todo não tinha se estruturado dessa forma. Então, assim, a gente fica procurando exemplos para entender como é que isso... E continua tendo que fazer até hoje. Fazendo financiamento coletivo. E até hoje, com dificuldade de financiamento até hoje, né? Então, voltando para a pesquisa, é isso. E acabou de lançar um disco, né, um novo, super importante. Então, o Boitatá, ele é carnaval, ele é música, ele tá nessa, né, nesse ecossistema todo aí, né, de 30 anos. Isso, e quando a gente fica debatendo, né, que a maior parte das pessoas que não fazem parte do mercado tem dificuldade palpável de entender qual é a importância do pequeno e do médio. Esse é o mais clássico de todos. Olha só, o pequeno foi quem começou e startou essa história inteira, né? Como assim, o próprio samba, né? O samba está vivendo ali meio quietinho no canto dele há quantos anos? Tantas rodas independentes, tantas pessoas batalhando para fazer coisas sem estrutura, até o samba virar o que tem virado nos últimos anos, né? Então, de novo, também, cadê o papel do pequeno e do médio, né? É esse daí. É criar um mercado enorme, né? Mas que tem que conseguir voltar a olhar para ele na hora que a coisa estoura. E aí Montreal, por outro lado, ele, sem ser um berço de nenhum gênero musical global, ele desenvolveu uma economia musical robusta por meio de políticas públicas, de coordenação institucional e de investimento estratégico. E o resultado é que ele gera cerca de 30 bilhões de reais por ano dentro da economia deles. E eles não têm samba, eles não têm choro, eles não têm carnaval, eles não têm nada disso. Então, o potencial existe, o que falta é a organização da cadeia, né? O estudo aponta que o Rio possui talento, tradição, público e produção cultural vibrante, mas carece de mecanismos estruturais que garantam a continuidade, a estabilidade e o crescimento. Sem coordenação, as cenas dependem da resistência de nós, produtores e de artistas. E com coordenação, elas se tornam um motor econômico, né, da cidade, que acho que essa que é a grande diferença que a gente vem debater aqui, e que bom que a gente está debatendo isso dentro da Casa da Federação da Indústria e do Comércio. Então, né, temos que ser indústria mesmo. O que falta para a gente assumir esse papel na capital da música, eu acho que é esse, né? A gente fez essa pergunta no nosso debate aqui na Firjan, dentro do Queremos Festival, e acho que é entender o tamanho da sua economia musical, né? E de que nenhuma economia musical floresce sem a parceria entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. E aí, essa parte eu não vou falar sobre isso, porque eu acho que é parte do nosso debate, mas aí o que falta, então, né? É uma estrutura institucional, como a gente já falou da criação das agências, a diretoria dedicada aqui na Firjan à música, um canal permanente de diálogo entre produtores, poder público e setor privado, toda uma nova lógica de relação com as marcas, que eu acho que é uma coisa super importante, né? Porque a gente, não só a gente, né? Assim, o mundo inteiro precisa de patrocínio de marcas. O mercado dos eventos ao vivo, ele só sobrevive por conta das suas contas e dos seus altos custos com o patrocínio de marcas. Isso não é diferente nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Então, assim, só que aqui o problema é que a gente tem justamente uma certa onda das empresas que olham para o mercado da música de tempos em tempos,
dependendo do diretor, se o diretor de marketing gosta de música, vamos mudar o trabalho de branding da nossa marca e vamos trabalhar com música. Demitiram o diretor de marketing, acabou a parte toda relacionada à música, né? Então, eu, felizmente, ainda hoje tenho o patrocínio de uma marca, da Heineken, que felizmente está com a gente há 10 anos e que eu acho que ela passa a ser um exemplo para outras marcas, porque é um pilar da marca internacional trabalhar música. Então, muda o diretor de marketing, ele é obrigado a seguir trabalhando com música dentro da criação da sua marca, né? E eu acho que isso que é uma coisa que a gente precisa trazer, talvez, para o debate também, mais as marcas, para elas entenderem isso como uma criação estrutural da relação delas com música e também olharem para a gente não só com números, né? Olharem para a gente como parte da cultura, como parte de um trabalho de médio e longo prazo mesmo. É isso. Então, essa mudança da visão sobre a música, né, que não é uma onda, não é uma moda passageira, é uma indústria constante. E é isso. E tem alguns exemplos internacionais de políticas de apoio. A gente comentou no nosso bate-papo para atacar fogo um pouco no parquinho, né, dizendo que é isso, que na Inglaterra tem a lei que repassa parte do que as mega turnês arrecadam para as casas de pequeno e de médio porte, né, que a gente tem em Manchester um fundo municipal financiado por shows em grandes arenas, que a gente tem a própria parte do audiovisual, né, que obriga em lei que as empresas internacionais produzam conteúdo nacional. Tem uma série de exemplos aí, né, assim, ou seja, modelos de governança e financiamento já existem, a gente só precisa estudá-los e adaptá-los, porque a gente quer ir em frente, mas não quer ir sozinho. O Rio tem tudo para ser protagonista, só falta tratar a indústria da música como indústria. Então é isso. Obrigado. Obrigado, Felipe. É muito doido, né? Porque a gente está ouvindo você falar, enfim, reforçar toda essa carência que a gente tem de estrutura da indústria da música, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, bossa nova, funk, samba, tá tudo pronto, né? Assim, o talento não falta, assim, a parte criativa está toda aqui, né? É muito doido pensar que a gente carece dessa estrutura no Rio. A gente tem pouco tempo. Eu queria que vocês duas pontuassem aí, né? Que é mais urgente para mudar, para a gente tornar essa indústria e passar a torná-la uma indústria, encará-la como uma indústria perene, não uma indústria de picos ou tendências, né? Em agosto tem uma super tendência, está aqui, e depois está aqui. O que é mais urgente para a gente mudar, ajudar a mudar esse cenário? Quem fala primeiro? O Felipe estava falando, é uma pena que as marcas não vêm nesses debates, né? Poucas marcas participam, porque eu acho que faz parte do trabalho criar essa cultura de que o investimento, porque também é investimento, né, nos festivais, na música, no carnaval, no teatro, na cultura, isso tem que ser uma coisa mais permanente. Quando a André fala que o patrocínio ele tinha que ser bianual, né, é isso. A gente não pode fazer um festival em um ano e ficar já agoniado e falar assim, no ano que vem eu não quero mais nada disso, porque é difícil demais conseguir. E a gente acaba batendo nas mesmas portas, todos nós, né? Tem poucas portas. E essas portas, elas são as mesmas, né? As mesmas. Não é que existem muitas portas, só que as portas estão fechadas para a cultura, né? Muitas fechadas, não entram no jogo. Então, vai todo mundo para a Petrobras, para a Vale, as mesmas, né? Para o Itaú, para os grandes bancos, né? Quando, na verdade, até a pequena empresa, a média empresa, ela devia saber que ela pode usar, por exemplo, o mecanismo de lei de incentivo, que não só ela ganha no incentivo porque ela não vai pagar o imposto, como ela vai ganhar na marca, porque ela está se associando à cultura, porque ela está fomentando. Então, tem muita coisa aí, eu acho que para a gente trabalhar, mas essa questão do patrocínio, acho que para nós, que somos chamados pequenos, médios, é muito difícil, porque a gente não tem esse fluxo de caixa que um Rock in Rio ou um Rio to Silvers tem. Então, para a gente começar o festival... E não muda, sabe, Fred? Não muda nem para o Felipe, nem para mim, nem para a Andréia, quanto para eles, né? Assim, se você não pagar o artista antes, ele não toca, ele não sobe no palco. Então, se o dinheiro não vem antes, você não tem o artista. Então, para nós, é muito complicado, sabe?
E a segunda coisa é essa inflação que a gente tem hoje, né? O artista toca para a prefeitura e está tocando muito para as prefeituras, que estão pagando cachês astronômicos. Eu não estou acreditando no valor dos cachês, não que os artistas não mereçam, mas a gente sabe que está hiperinflacionado. E que não tem um cachê do artista assim, pô, que o Queremos é um festival desse porte. Então, pô, Queremos é o Queremos, não vou fazer os 2 milhões que eu cobro para a prefeitura lá de Natal ou qualquer uma outra, né? Então, o jogo está desequilibrado, entendeu? Está muito desequilibrado. E depois da pandemia piorou. Assim, te complementando, pensando assim nessa questão política, né? Eu participo muito de vários coletivos, de associações e tal. A gente tem conversado muito sobre o que está acontecendo com a gente, né? Num processo agora que a gente está indo para uma eleição no ano que vem. E isso preocupa todos, né, de vários setores, mas a gente sabe que a cultura é o primeiro a ser atingido. A gente está no auge aí da discussão da reforma tributária. Os nossos projetos, né, os festivais que a gente produz, dependem diretamente das leis de incentivo à cultura. Então, a reforma tributária ela afeta a nós diretamente. Obviamente que, quando se falou da reforma e todo o país acreditava que isso era importante, mas nós fomos esquecidos. Então, ninguém foi lá para falar assim, espera aí, a cultura aqui vive do incentivo fiscal, como é que a gente vai fazer dentro desse arcabouço aqui para salvar, né, uma estrutura que já existe, né, de fomento, que não é suficiente. Então, a gente está o tempo inteiro lutando. Quando você fala assim, nossa, eu queria um ano de paz, assim. Então, se a gente pudesse ter, né, contratos bianuais, pelo menos a gente teria um ano de paz para a gente criar e não pensar que a gente vai ter que ir lá em Brasília, correr atrás do político que colocou mais uma portaria, sei lá o quê, para acabar com a Lei Rouanet. Então, assim, a gente vive de sobressaltos, né? Então, eu acho que a gente precisa focar uma parte das nossas energias em agrupamentos, em associações, de forma que a gente consiga encaminhar propostas de políticas perenes para a nossa área, porque a gente está sempre à mercê dos governos, né, de quem entrou lá, se quer que a política seja assim, um assado, e a gente está o tempo todo aí, né, ainda convivendo, né, com essa questão do próprio mercado, né, a gente tem que estar o tempo inteiro atrelado a uma política proposta pelo governo da vez. Então, assim, temos, né, a questão da Lei Rouanet, que eu acho que foi um investimento aí de imagem, né, para mudar um pouco essa visão, né, do artista que mama na teta do governo e tal, porque toda vez que a gente colocava, qualquer artista colocava alguma coisa na rede social, já vinha ali os haters, né? E assim, a gente teve que aprender a lidar com isso, né? Mas eu acho que isso está mudando. Assim, hoje eu vejo que a gente, toda vez eu faço um projeto, a gente, no final, eu vou lá e falo, olha, esse projeto ele só está acontecendo porque nós temos Lei Rouanet, Ministério da Cultura e tal, e a plateia aplaude, uma coisa que começou a acontecer há pouco tempo. Então, é quase que um mantra ali que você tem que ir insistindo, né, para que a gente forme essa opinião. De que é uma indústria, né? Porque por isso que eu tenho gostado tanto da Firjan trazer isso para o debate, porque eu acho que tem na cultura popular, ou nessa ideia, nesse senso comum, de que a cultura não é uma indústria, né? Então, eu acho que você acaba ficando nesse lugar que parece que é uma farra, né? Então, que ela não gera nada e que é só para as pessoas... Temos uma cadeia de profissionais, né, que trabalham ali diariamente. Então, para a gente fazer um festival acontecer, a gente está, no mínimo, 1 ano trabalhando antes, né, para aquele grande complexo ali
Isso, eu acho que- acontecer, né? E aí tem outras questões que você falou, o que pode mudar, né? Eu acho que quando a Firjan começa a falar sobre esse tema, já é uma grande ajuda, porque tem esse selo, né, de quem valida o mercado como um mercado mesmo. Mas, por exemplo, a gente trabalha, né, sempre pagando adiantado, né? E cada vez mais, principalmente depois da pandemia, um ano adiantado. O BNDES, que é um banco para desenvolvimento do Brasil, ele não trata a cultura, o setor da música, como setor nenhum. Então, eu não consigo pegar um financiamento para poder fazer o meu próprio evento que não seja com um banco privado, pagando altos juros. Então, isso ainda diminui a margem de um negócio que já tem a margem muito pequena. Então, assim, se o BNDES, que é o Banco Nacional para o Desenvolvimento, não olha a cultura como um setor onde ele deveria ter linhas de crédito, né, para conseguir fazer com que, pelo menos nessa parte, a gente sofresse menos, isso já é um problema estrutural. Então, como é que a gente consegue trabalhar isso para que a gente não precise ficar que nem um desesperado pegando uns juros que você não sabe nem se você vai, no final das contas, se você for fazer a conta mesmo, não nem pegar, mas aí a gente é maluco, faz mesmo, porque vai fazer, porque quer fazer, porque continua, porque vai fazer. Não é por um ano, é por 30, é por 25, é por 40 anos. Então, isso lá na frente vai fazer sentido, né? Então, acho que são essas coisas, são instituições, corporações, governos que precisam olhar cada vez mais para a gente como indústria, assim como fomenta o banco, né? Quando o banco quebra, o governo vai lá e ajuda o banco. Ou quando Tem o uma banco, coisa ou para te quando alguém precisa complementar. aumentar a agropecuária, ele incentiva, né, tecnologia, desenvolvimento. Então, por que não a gente também? Posso só falar uma coisinha do Sim, BNDES se puder ser que rápido, você falou? passarinho me contou que a gente tem 5 minutos para uma pergunta gente, da tá plateia. Bom, tá bom. O BNDES, a gente foi com um grupo lá de produtores e tal, e a gente soube que eles, na verdade, impactaram toda a verba de Rouanet deles com patrimônio histórico, porque eles não sabiam o que ia acontecer, e os projetos de patrimônio são muito caros, então eles não têm dinheiro e não iam fazer nenhum edital, por isso que focaram no audiovisual. Então, também o financiamento é para o audiovisual. Então, a gente não está aqui falando assim, nós somos contra o audiovisual, mas a gente está querendo dizer assim, existimos também, né? Somos indústrias também. E o que, para mim, na verdade, eu acho um absurdo é que a gente não tenha isso das nossas grandes estatais. Então, assim, o BNDES seria uma empresa para estar discutindo com a gente sobre isso. A Petrobras, a mesma coisa. Então, a Petrobras, esse ano, não tem edital. E isso, para mim, assim, é um outro absurdo, né? Então, a gente tem essa dependência, né, de um mercado que olhe para a gente e que fale assim, eu quero fazer disso aqui uma política da minha empresa, né? Por isso que eu acho que a gente precisa se movimentar e propor, talvez, até que a própria Firjan faça um encontro de festivais, que a gente consiga conectar isso com uma Rio to See, com um grande Rock in Rio, para que a gente consiga, ali dentro, tentar se fortalecer e apresentar uma proposta, né, de política para a nossa área, né? Então, eu acho que isso seria muito importante pontuar. Perfeito. Pessoal, temos 3 minutos para uma pergunta da plateia, por favor. Bom, eu concordo com vocês. Uma pergunta rápida, estou me avisando aqui. Não, eu concordo com vocês. A gente faz o Rio Art Festival há 21 anos esse ano, vai fazer 21 anos. Dentro do Música no Museu, que tem 28, vai fazer 29 anos. A dificuldade é igualzinha para todos nós. Eu vejo na rua as pessoas pedindo, eu me sinto sempre um mendigo pedindo, as pessoas evitando encontrar com a gente, porque sabem que a gente vai pedir. Alguns amigos que têm condições olham o projeto, assistem os concertos, mas em nenhum momento se manifestaram para nos apoiar. Então, eu acho que se solicitar a Firjan, que pode ter em cima dela, quer dizer, embaixo dela, um SESI, e entidades como essa que têm condições, que olhem os festivais. Porque o Festival de APAS, por exemplo, eu faço Rio, São Paulo e Brasília.
e faço em 10 cidades de 8 países. Então, como é que você faz? Não, porque eles arranjam patrocínio lá. Alguns músicos que não puderam vir, 2 pediram para ver. Eu posso fazer na minha cidade? Eu disse, claro. E aí alastrou Portugal, Espanha, França, Bélgica, Croácia, Áustria, Alemanha e Itália. 8 países, 10 cidades a gente faz consenso, mas cada um se viabilizou. Eu fiz uma cadeia, então hoje a gente é o maior festival de harpas do mundo, tem o nome Rio, e só eu sei as dificuldades para não atingir 1/3 do que eu preciso. Então a gente tem dificuldade, o hotel é o mesmo preço, dá desconto de grupo, nada mais do que isso. As passagens aéreas não tem colher de chá nenhuma. Alimentação a gente consegue fazer, atualmente a gente está fazendo no Cais do Oriente, porque nos dá um desconto bom, e com isso a gente vai atropelando e fazendo. Mas estou dizendo, se houvesse uma política de apoio a festivais, que o Rock in Rio é fácil, eles conseguiram uma estrutura que imbatível. Eles estão se financiando com dinheiro hoje, para daqui a um ano. Quer dizer, é espetacular o trabalho deles, é uma coisa, tem que tirar o chapéu. Mas a gente está morrendo à míngua, cada um de vocês, eu estou vendo que cada um tem propostas espetaculares, como a gente tem também, e não consegue dinheiro. Então, é a tentativa da gente submeter a Firjan ao Sistema S e olhe um pouco os festivais no Rio de Janeiro e do Brasil. Tá? Perfeito. Mais uma? Temos tempo para mais uma, por favor. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Aiello. Trabalho na cadeia de produção de arte e cultura, com elaboração de projetos e captação de recursos, e penso que a nossa cadeia de produção acaba tendo uma percepção, às vezes, ingênua sobre o que significa a lei de incentivo. No papel, ela significa algo muito específico, que seria o incentivo à cultura, no nosso caso, mas ela significa amplificação de percepção de marca e marca. Então, assim, aula número 1 de administração, empresa do lucro real, que é lucro. Então, quando um projeto não se comporta para imprimir marca e para servir de aporte à ampliação de percepção de uma empresa quando ela deposita o dinheiro ali naquele projeto, fatalmente você não vai conseguir recurso. Então, os projetos, quando eles não se colocam de uma forma a sanear essa necessidade da empresa, eles vão se comportar como pedintes mesmo. Então, eu penso que essa é uma grande, na minha opinião, enquanto captador, enquanto elaborador de projeto, acaba sendo um grande problema dentro da nossa área e dentro das dificuldades que são as mesmas em todas as rodas que a gente senta para conversar. Mas a pergunta objetiva a vocês é como que hoje vocês se comportam e quais são as estratégias que vocês utilizam para não estender um pires para empresas de lucro real e para que vocês sejam entendidos como um potencial de impressão de marca dentro desse lugar. Posso começar? Eu realmente, assim, de forma nenhuma, eu acho que a gente deve estender pires. Assim, a gente tem um produto excelente. Quando a gente tem uma programação de qualidade, você já tem um histórico de público, principalmente, né, os festivais que têm mais tempo, e você está oferecendo ali uma oportunidade para essas empresas se associarem. Eu acho que, primeiro, é essa postura, né? A questão, eu acho que ela é muito maior do que essa, porque nem porque nós temos leis de incentivo, ou que você chega e pensa assim, nossa, mas é tão fácil, a empresa já vai pagar o imposto de renda, né? Ela ainda vai ter a marca dela, vai fazer relacionamento, pode fazer ativação, olha aqui, eu ofereço espaço aqui para você e tal, mas, mesmo assim, muitas empresas não olham para essa área como uma oportunidade, né? E, ultimamente, eu tenho visto muitas empresas fazendo editais para projetos sociais com o valor, com incentivo à cultura. E isso é uma questão que eu tenho levantado também, porque a gente tem um valor intrínseco, nós fazemos também, né, toda essa questão da contrapartida social, do trabalho, né, de ocupação dos territórios, essa questão da violência, né, que a Rita levantou também é muito importante,
nós temos esse trabalho já intrínseco, né? E a gente está na Constituição, então, assim, da educação em cultura, as pessoas têm direito, então, assim, é um direito. Para mim, falta um letramento das empresas, assim, eu vejo muito isso, e eu faço um papel quase didático, porque a maioria das pessoas que a gente conversa nas empresas são pessoas muito jovens, são pessoas que não têm nenhum conhecimento cultural, muitas vezes. Eu já cheguei na empresa para falar de Ariano Suassuna e eu tinha que falar aquele, do Alto da Compadecida, sabe? Então, assim, a gente tem que ir lá e soltar... São profissionais de marketing não capacitados para trabalhar com cultura, né? O então, marketing assim, é outra coisa, né? Falta repertório, né? São pessoas que não têm repertório nenhum, né? Quando você consegue falar com a pessoa, ainda o tem isso. patrocínio cultural é como se ele fosse um apêndice, e às vezes é uma batata quente no colo de alguém que do marketing foi designado para aquilo, normalmente é uma pessoa muito jovem que está entrando. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de ter pessoas, né, que pensam como a gente, que querem trocar e que tratam a gente como colaborador, isso é uma grande oportunidade. Aí foram as grandes empresas que fidelizaram com a gente sentou, né? Por mais que a Heineken, a gente sabe que essas empresas ficam trocando, né, de comando, mas a gente tem oportunidade de discutir de igual para igual, né? Então, isso que você está colocando, eu acho que assim a gente tem N desafios, e eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, quando eu falo da política, é porque a gente fica realmente à mercê. Então, assim, encontrei uma grande empresa, nossa, incrível e tal, mas aí, ali na frente, o cara que era incrível do marketing, que tinha toda essa visão e tal, saiu, foi para outra empresa, acabou. Não tem, a política não ficou, né? E isso acontece muito no mercado. Bom... Eu acho assim, você falou de minutinho, Rita. Você falou de estratégia. A gente tem, cada um de nós tem uma narrativa, né? Como festival, como trabalho cultural. Acho que é você encontrar a marca que dialoga com a sua narrativa. Né? Você tem que... E é difícil, não é simples, não. Parece simples, mas não é. É você encontrar a empresa, ou pelo menos o gestor que vai te ouvir e que tem conexão. Então, assim, por exemplo, carnaval tem muito preconceito. Né? Para poder vender carnaval não é simples. Carnaval é sempre associado a um determinado meio, a uma forma de viver. Então, assim, a gente tem empresas que dizem assim, eu não patrocino o carnaval de jeito nenhum, que nem escuta, né, o que você está trazendo, o conteúdo que você está trazendo. Então, são muitas estratégias, mas eu acho que a gente não tem que perder a verdade que a gente tem. Encontrar match, né? Tem que encontrar o parceiro certo e continuar insistindo, para uma hora chega, né? É que nem casamento, uma hora acontece. Obrigado, pessoal. Foi um prazer discutir com vocês. Infelizmente, o tempo é curto, mas muito obrigado.